E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui 3 divas, 2 ciclistas e uma futura ciclista, quem sabe, né? A nossa convidada de hoje, ela que é enfermeira, professora, empresária, mãe, ciclista e nas horas vagas, esposa, Estefânia Pádua. Seja muito bem-vinda. Troquei meu Rivotril pela bike. Opa, não vamos dormir, vamos pedalar. E novamente de novo, ela que é professora, ex-fumante, lutadora pelos direitos sociais e a mais nova diva do pedal. Seja muito bem-vinda, Cristina Castro. Eu quero, eu posso, eu consigo. E novamente de novo, idealizadora da Iniciativa Saudável e a minha musa da podosfera. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Bora aumentar os quilômetros de endorfina? Opa, o convite não foi pra mim. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando, pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos começar esse papo. Benefícios de pedalar. Vamos falar sobre meditação, né? Tá na moda, então a gente põe uma hashtag lá, meditação, aí todo mundo vai querer saber. A bike é uma meditação ou não é? É uma forma de você se encontrar consigo mesmo, apreciar a natureza, encontrar uma vida saudável? Eu considero a bike o meu Rivotril. Olha! Eu falo que quando eu vou pra bike eu tô zen. Eu esqueço dos problemas, das atividades, da sobrecarga do dia a dia. Na bike eu me encontrei assim, é o momento em que eu subo na bike, é 2, 3, 4 horas, 5, 6, sei lá, quanto tempo for de pedal. Esse tempo eu estou totalmente desligada, desconectada dos problemas, de tudo do mundo. Dá aquela relaxada. Total. Às vezes sofrido, com sol, com morro, mas assim, um prazer enorme que não dá pra explicar. A endorfina que libera aí no seu sangue. Essa parte é legal. Você lembra dela mais do que das dores, né? Com certeza. Esqueça de tudo. Sabe, das tarefas que estão por vir, das atividades que tem que fazer, dos problemas que tem que resolver. Naquele momento é a bike. Depois é o depois. É pra uma galera business, né, esse pessoal empreendedor, você consegue ter aqueles insights ou aquelas soluções de problemas? Porque eu já li alguns materiais, né, na hora que a gente aborda tomada de decisão, que na hora que a pessoa tá praticando atividade física ou tá relaxado, ela acaba tendo aquela solução daquele problema que... se eu fizer isso, vai resolver ou vai melhorar. Você consegue ter isso com esse contato com a bike? Muito, até mesmo porque eu pedalo muitas vezes em grupo e às vezes coincide muito estar pedalando junto com meu marido. Então, às vezes, aquele momento que você não tem em casa, né? Ou então, às vezes, você quer conversar alguma coisa, é filho por perto, é outro problema celular, é trabalho. Aquele momento não, é nosso. Então, às vezes, a gente consegue quilômetros, discutir, planejar coisas que chegar em casa é só... resolver. Caramba. Ajuda demais. E fortalece o relacionamento ainda, né? Sem esse detalhe, né? Muito bom. E quem pode começar a pedalar? Eu acho que qualquer um. Até eu comecei. Até eu. Na minha adolescência, eu não tinha celular. Aham. Toda forma de comunicação morando num sítio, para ir a outro sítio, para ir à casa de alguma amiga, tinha que ser presencial. E a forma de se locomover, e a notícia, a informação, a fofoca chegar rápido, era na bike. Bacana. Então, subia numa bicicleta e era rápido. Porque saía a 1000 para poder contar alguma coisa que fosse interessante ou que precisasse ser contado naquele minuto, né? E depois eu fiquei muito tempo sem pedalar. Né? A própria vida foi ensinar a Nanda a pedalar e a gente pedalava, mas não como uma atividade frequente, né? Era muito esporadicamente. E uma vez que você aprende a pedalar, você nunca mais esquece. Verdade. Então você pode passar anos sem pedalar, quando você sobe, você sai pedalando, você não vai esquecer. E isso foi bacana, esse recomeço. Né? O primeiro morro, eu morri. Literalmente morri. E não era um grande morro. E o grupo muito solidário. Eu acho que o impressionante nos grupos é justamente isso. O respeito ao seu limite e o estímulo para que você supere o seu limite. Não para que você chegue no outro,
mas para que você também consiga. A competição né? é sempre com você, né? Comigo. É o empurrar as costas, né? O dia que Incentivo, né? me pegaram pelas costas para poder empurrar, vamos que você consegue, né? Então, assim, é saber que você não está sozinho, mesmo sendo uma prática individual. A parceria é muito grande no pedal. Um pneu fura, para todo mundo para te ajudar. Você não tem peça, eles dão uma peça. Você tá fraco, eles te dão um alimento. É uma parceria, assim, muito grande. E em todos os lugares, né? Igual, olha só, a gente viaja às vezes para outros lugares para pedalar e é como se vocês pedalassem junto, né? Como se a gente pedalasse junto. É muito bacana. Caramba. Parece que todos estão falando a mesma língua, né? E não há essa distinção financeira. Não. Obviamente que você tem uma pessoa com uma bike que custou 15 mil, mas ela vai pedalar junto com aquela que tem uma bike que custou 1.000. Justamente. Né? Então, assim, as oportunidades de estar junto, de convivência, de assuntos variados, porque você vai pedalando um do lado do outro e vai conversando e fala da briga com o marido, ou do filho que aborreceu, ou da troca de receita, ou da viagem que quer fazer, você pedala e convive. Então rola essa saúde mental também, né? Muito. Diversos assuntos. E é um momento que ninguém fica conectado no celular, a não ser para registrar a nossa quilometragem. Não, As fotos, aí os tem um clipes, momento né? de foto. A quilometragem lá no Strava e em outros aplicativos também. Então é o momento que a gente fica conectado. E essa conexão também, mesmo curta, é uma forma também de incentivar outras pessoas, né? Muito. Porque é cada paisagem que o pessoal da bike mostra, é cada trajeto, ou é cada número, né? Pedalzinho de leve, 102 km. Eu falei assim, que de leve, cara? Tá doido, leve aonde? A gente cansa de fazer isso de carro, né? E o mais interessante é que a gente tem lugares maravilhosos, próximos, que a gente não sabe. Às vezes tem gente que fala assim, vamos entrar aqui. Eu falo assim, mas entrar aqui sai onde? Aí você fala assim, já passei por aqui. Mas são atalhos que a gente faz com a bicicleta que você não imagina, né? Que nessas proximidades nossas tem lugares tão lindos e fáceis de tá ultrapassando, né? Serras, montanhas, barreiras, água, porteira, cerca. E isso vai. Pro ciclista não tem muito limite nessa parte, né? Até esses desafios fazem parte. Isso é muito bom pra gente. E é interessante essa troca também entre percurso. Fiz um percurso bacana que às vezes as pessoas que já têm uma experiência grande não conheciam aquele lugar. Verdade. Né? E você vai criando também essa relação de espaço e ampliando esses espaços. Isso a gente vai desbravando, vai né? desbravando. O que tá em nossa volta. É um sentimento tanto de liberdade quanto de desafio, de companheirismo, né? De solidariedade. Quem tá iniciando, né? A gente fica um tempo sem pedalar, a gente volta a ser iniciante novamente, né? Eu agora tô iniciante novamente. Mas é muito bom quando você vê, às vezes, alguém começando e tá com medo, você fala assim, não, vamos comigo, a gente tá junto, né? Eu fico pra trás com você. E, na verdade, é você que fica pra trás. A pessoa até te deixa e vai. Mas isso é muito gostoso, né? Sim. E não tem idade. A gente vê crianças pedalando, vê pessoas mais idosas, homem, mulher, todas as idades. Nós fizemos uma dinâmica nesse sábado agora, lá em Juiz de Fora. Eu faço parte de um grupo que chama Divas no Pedal. São só mulheres. E uma das dinâmicas, ela sorteou duplas. Nós fizemos sorteio de duplas e você não podia largar aquela dupla. Então, eu peguei uma pessoa com anos-luz na minha frente de pedal, né? E extremamente solidária, porque ela foi do lado falando, vamos lá, agora você deixa a marcha mais leve. Isso é ótimo. Né? E dando todas as orientações. Então, você vê a outra que nunca pararia, nunca desceria da bike, porque ela conseguiria. Ela desceu da bike e foi do lado da outra empurrando. Você vai empurrar, não tá dando conta, então eu vou junto com vocês, isso né? E empurrando. Vamos tentar agora. Sobe agora você consegue. Então, assim, isso é muito bacana e é o que você leva pra vida. As divas lá colocam uma frase, eu posso, eu quero, eu consigo, né? Nós fizemos até uma camisa agora com a logo das divas e tem essa frase, eu quero, eu posso, eu consigo. E vai mesmo nessa tentativa, sabe, de repetir, você vai repetindo, eu posso. Que ótimo. Né? Eu quero, eu consigo. E isso é pra vida, não é só
na Tá vendo? bike. Quer né? motivação melhor? Vira um mantra, né? Né? Vira uma Vira. meta pra qualquer Sim. dificuldade que você encontra. Até eu fiquei com vontade Tá agora. vendo? Bora lá Qualquer dia você me começar. empresta uma bicicleta, Me Stefan. empresto, vamos lá. Isso tem, lá em casa tem de todos os tamanhos. Eu tô parada ainda, eu falo que eu tô treinando pra poder começar a andar de bike em trilha, ou até na UFLA mesmo e tudo. De vez em quando eu pego a bicicleta da minha irmã, vou pra UFLA, mas dá uma preguiça de colocar a bicicleta no carro. Pra ir que pra colocar lá. no carro? Olha onde você Aí mora. a pessoa- Ora. Você já vai A pedalando. pessoa morre antes de chegar na UFLA. Não, é a bicicleta que te leva, né? Justamente. Deixa a bicicleta te levar. Você Verdade. só conduz, ela te leva. É, no lugar que a gente mora aqui, meio que não tem como, né? É morro acima, morro acima, morro acima. Só subir esse barranquinho aqui, acabou, não tem mais morro. Já tá lá na Só esse UFLA. barranco, só esse barranquinho. Puder subir empurrando, ainda vai. Eu tô nos 40 minutos de bicicleta ergométrica. Quando eu chegar em 1 hora, aí acho que eu tô pronta pra Não, nós poder vamos pegar te na tirar bicicleta. dessa ergométrica. Tem que sair da ergométrica e colocar você no visual, porque o visual te faz ir sem perceber. O vento, o sol, a chuva, e o pó, o mato, a lama. Tem umas imagens que voltam, né? Fala, o pedal hoje foi bom. A pessoa abaixa o meião, tá aquela marca, né? Marca. Tipo, tem 2 cores na isso perna daí. dela. Você vai Tá de ficando barro. todo riscado. Vai. Você já sabe que é ciclista só pela tatuagem natural no corpo. O solzinho, né? Sem contar quando bate o pedal na canela, olha, que é aquela dor inesquecível. Passa a mão e logo E passa. passa, e vai. Mudando um pouco de assunto aqui, entrando num lado mais endorfínico, se é que a gente pode dizer isso. Quais os benefícios pra saúde? Pra quem pedala ou pra quem quer pedalar? É sempre orientado você procurar o seu profissional de saúde ali pra te orientar, né? É, assim, além da parte de saúde mental, né, que você falou, que Que vocês foi falaram ótima. bastante, né? A gente tem que pensar na parte da saúde em questão de proteção do coração, né? Então, assim, ver se a pessoa tem um fôlego mínimo, né, também. Se já fez alguma avaliação dos exames laboratoriais, uma avaliação com um médico, né, assistente, para ver se o coração tá batendo direitinho, se não tem nenhuma arritmia, nada que possa comprometer, né, assim, a saúde da pessoa. E se tiver tudo bem, né, tudo liberado para fazer uma atividade física, dá pra começar aos poucos e ir aumentando, né? À medida que for tolerando, que for ganhando fôlego, né, mãe? Vai aumentando aí Isso mesmo. a velocidade, a intensidade dos morros que vai subir, né? Eu tava lendo aqui eu não posso dizer que realmente aconteceu esse estudo, tá, senhores ouvintes? Mas li ali e achei bem interessante, fez lógica. Que foi analisado na Universidade de Stanford, que quem começou a praticar o ciclismo e tinha insônia, né? Ele teve noites de sono melhores porque diminuiu o nível de cortisol. A pessoa relaxava mais e conseguia dormir. Ela até ganhou 1 hora a mais de sono e reduziu pela metade o tempo de espera pra dormir, né? Aquele momento que você deita na cama Ansioso, e... né? Esperando o sono chegar. Eu achei bem bacana isso. Além de regular a parte do ciclo circadiano, né? Então, assim, quando você pedala na luz do sol, né? Meio que você acorda seu cérebro de verdade. Então, ele vai ter o momento de dormir de verdade. E também melhora, assim, regula vários hormônios. Porque a parte de fisiologia do exercício como um todo, não só da bike, né? Mas de vários tipos de exercícios, quando são feitos de forma regular, vai gerar um estresse inicial no corpo. Só que aquele estresse, quando ele é regular, ele vai gerar um benefício posterior e que esse benefício o corpo vai se autorregulando. Então, realmente, diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que faz reter líquido, que faz aumentar apetite. Então, assim, por isso que a gente bate tanto nessa tecla com os pacientes, né, Stefania? De que a atividade física regular vai ajudar ele de várias formas, né? Então, é muito melhor ele fazer uma atividade do que, às vezes, ter que tomar 3 comprimidos, né? Então, assim, é lógico, dá trabalho, você tem que se preparar para atividade física, tem que sofrer ali um pouquinho, porque no início dói, mas depois você vai vendo que os benefícios superam muito a sensação que você teve ali inicial. É verdade. E essa superação da dor, por exemplo, você pedala. No dia seguinte, quando você vai sair, você vai ter dor. Primeiro momento que você começa, os primeiros 400 metros que você pedala, vai doer a perna, né? Assim, O bumbum. O bumbum eu acho que é o mais sofrido. No início é o que
que judia. De ficar sentado? De ficar sentado. Muito. Eu falo que tem hora assim, né? Quando a gente tá começando ou fica até um certo tempo sem pedalar, as pernas até aguentam, mas o bumbum... Como que melhora isso? Porque a gente tem uma bicicleta ergométrica aqui em casa. Eu não consigo. Uma bermuda boa já ajuda bem, entendeu? É Porque verdade. você tem que ter ali um segundo bumbum. Você tem. tem que ter um bumbum extra. Porque só o seu não vai Só dar o conta. seu, por mais carnudo que seja, Tem não que ter não uma aguenta. bermudinha ali de gel que ela amacia. Mas ainda assim, vai doer o bumbum. O que faz a gente deixar de sentir dor realmente é o tempo, porque vai calejar. Vai. Chega um momento que você sobe na bicicleta, você não sente mais dor, mas o início é muito dolorido, né? O ossinho O ali, cóccix do dói cóccix demais. dói muito. Então assim, quando você vai pedalar, às vezes você vê o ciclista, né? Coloca uma bermuda, e coloca um óculos, e coloca um capacete, e coloca uma luva, depois vem uma sapatilha. Tem acessórios que eles são fundamentais realmente. Sim. Né? Não tem como. Então, Não é assim, frescura, não, né? É porque segurança, você é começa a qualidade. sentir um desconforto. O óculos, porque você vai passar, por exemplo, numa trilha que tem mato, que Galhos. tem galho, bate, né? Então, se você É tá mosquito, sem o é barro, óculos, vem no é olho. que vem no olho, a luva, porque se você cai ou alguma coisa, é a mão que vai ralar, A mão vai. né? E mesmo a movimentação para poder frear, para poder segurar o guidão o tempo inteiro, Dá uma então, aderência. dá ali, uma um aderência ali. conforto. E assim, a pessoa às vezes quer começar e fala assim, ai, mas que bicicleta que eu compro? Ah, qualquer uma dá? Qualquer uma dá. Eu acho que ela tem que estar ajustada ao seu tamanho, né? A altura, porque tem a altura certa, né? Sim. Tentar pelo menos fazer os ajustes. Quantidade de marcha e tudo isso daí, a pessoa com o tempo... Conforme ela for gostando, depois ela vai investindo, né? Agora, dois fatores, assim, importantíssimos que eu acho. Primeiro é o capacete. Sim. Por mais que você vai fazer um passeio curtinho. Ah, eu vou aqui andar só no parque. Coloque o capacete, né? Olha só. E o outro é a espuma mesmo. A Sim. bermuda de espuma, ou então uma capinha de gel no banco, que é uma coisa que vai te dar um conforto. E conforme você for depois aí desbravando, né? Deslanchando no pedal, você vai mudando seus acessórios, melhorando a bicicleta. E assim vai. Mas para iniciar, o capacete é uma segurança que a gente vê, ó, já vi vários acidentes mesmo, sendo assim, amenizados pelo uso do capacete. Sim, no nosso bike, por exemplo, sem capacete não vai. A gente também coloca nos avisos. Entendeu? Uso Não vai. obrigatório de É capacete. obrigatório. Então já fica aqui aquela ressalva, aquele asterisco, aquela exclamação. Para ter uma vida saudável, você precisa ter um capacete Na bike, no seu sim. passeio da bike. Na bike. Agora, nesse assunto que você perguntou sobre dormir melhor, por exemplo, eu acho que não é toda atividade física. Eu acho que ela é associada ao prazer da atividade física. Porque eu fazia academia e estava fazendo certinho. Mas eu acho um porre. Cada aparelho daquele, pra mim, era quase que uma cadeira de tortura. Era sentar, não gosto do ambiente da academia. Acho fechado, acho, sabe, estressante o ambiente. O ambiente. Eu me disperso com muita facilidade. Eu não conseguia me desassociar da minha vida. E dá pra mexer no celular. E dá pra mexer no celular. O mesmo acontecia comigo. Eu, às vezes, no aparelho, ficava assim, ai, mas que hora que isso aqui vai acabar? É. Ai, eu tenho uma prova pra elaborar. Ai, eu tenho que buscar a criança na escola. Ai, eu acho que eu vou andar mais rápido. Sabe, eu ficava assim. É uma obrigação, não é um prazer, sabe? E a bike, ela é uma atividade física com prazer. E ainda que você saia sozinha, como eu estava muito abaixo do nível das pessoas, eu falei, não é justo eu ficar fazendo o grupo me Treinando esperar tanto. escondida lá. Nada, eu colocava, ó, uma horinha. Falei, vou tirar 1 hora de treino mesmo. Aham. E comecei, um morrinho que tem perto da minha casa. Falei, é esse. O primeiro... Olha. Fui até 1/3 do morro e quase morri. Mas já fui 1/3. Depois eu fui de poste em poste. Eu falei, eu vou fazendo de poste. Aí ia de um poste ao outro, parava, No outro dia você ia mais um descansava. Ia mais um poste. E fui. Né? Então, Olha, assim, esperando os hoje limites, é lógico né? que eu Bacana. ainda faço. Eu ainda tenho mais dificuldade do que quem já tá, mas essa superação mesmo, né? De você ir estabelecendo meta pra você. Lógico. Eu acho que isso é bacana, porque a meta não é de superação do outro. Você não tem aquela cobrança como tem na academia, se você tem um pé, vai, é agora, tanto, não sei o quê, vai, aquilo ia me estressando mais ainda. Aquela gritaria. Nossa, aqueles E barulhos. a gente coloca
coloca até uma musiquinha às vezes, Sim, né? não, nós temos. Tem uma das nossas divas que tem a caixinha de som e ela vai com a música e nós vamos com música. Tem a caixinha de som. Então, tem a playlist das divas, E, né? Assim, ó. que você compartilha. É bacana, é bacana. De novo, a gente cai no momento do autoconhecimento, né? Você testou conhecer a academia, não gostou, testou outros esportes, não curtiu. Ah, não, me encontrei na bicicleta. Né? Você sempre ficou no movimento de, não, eu preciso fazer atividade física, seja porque a Fernanda ficava falando que tinha que fazer. Cola, não imaginem, entendeu? É assim, você faz pra ficar livre da fala dela. Justamente. Mas aí depois do benefício, né? Aí vê. Aí começa a sorrir, começa a dar aquelas relaxadas de... E até distensionar do celular, sabe? Isso vai te Dá libertando. aquela desconectada, né? Vai Liberta. libertando, vai Olha, libertando. muitos pais hoje até têm procurado a gente, falam assim, me ajuda aí porque meu filho teve interesse agora pra bike e eu quero tirar ele um pouco do celular. Então, assim, a gente vê às vezes muita mãe começando a pedalar pra acompanhar o filho, porque o filho às vezes quer ir e não quer deixar o filho ir sozinho no meio de grupos, pessoas que não conhecem. Mãe vai junto, às vezes a mãe permanece, o filho até muda, né? E, assim, a gente percebe que tá unindo muito famílias. Sim. A bicicleta, né? E tem grupo de jovens, de crianças, assim, tipo adolescentes. Tem, aqui em Lavras mesmo, nós temos uma escolinha para meninos, que treina para competição, que ensina a andar em trilhas, nós temos aqui. Olha só, porque é um bem momento... bacana. Porque eu pensando, né? Às vezes a questão do jovem, ele acaba saindo porque ele quer um espaço dele. Aí se o pai entra no espaço dele, deixa de ser o espaço dele. Aham. Nós temos aqui escolinhas que treinam, não sei se são 2, 3 vezes por semana, aí leva cada treino em um local, né? Em pistas próprias. Muito bacana isso. Pra mim, é tipo como se fosse uma escolinha de futebol. Aham. Uma escolinha de bike. Olha só, Tem, não sabia. Então, bem senhor legal. ouvinte, você pode procurar, que às vezes na sua cidade tem. Se numa Tem. cidade de 100 mil habitantes tem. E outra coisa bacana que também tem lá, e isso eu começo a aprender porque eu também não tinha contato e você não tinha um interesse, então nem sabia. Mas são diversos os eventos que acontecem. Agora, dia 15 de setembro, tem um evento solidário, é um encontro, um passeio solidário. O ingresso de participação é alimento, e esse alimento é destinado a instituições carentes, a instituições de caridade. O sábado passado agora foi um agasalho e 1 litro de leite, que foi levado para um asilo. Então, assim, você desenvolve também, além da atividade física, essas outras atividades solidárias. E, de repente, vocês conseguem fazer aqui da Associação de Diabéticos um evento de bike Sim, solidário nós já até também. pensamos, né? Eu acho que isso é bacana, porque você mostra outras possibilidades de atividade também. Sim, né? esses pedais são muito beneficentes mesmo. Ajuda bastante, né? Sempre, às vezes, já fazes com foco, né? Quando é um movimento maior assim, e isso reverte bem, né? Pra nossa sociedade. Sim. De novo, acaba entrando a saúde mental, né? Justamente. Porque você se doa um pouco pra um desconhecido, se doa pra alguém. Pô, Eu acho que é alguém. essa doação que você faz no próprio pedal. Justo. Né? Porque você para ajudar a pessoa que você nem conhece. Nem conhece. Porque no grupo ali você tem diversas pessoas que você não sabe quem é. E você para ajudar. Então, E isso também libera substâncias boas no organismo, Com né? Então, assim, a certeza. pessoa se sente bem também de estar ajudando alguém e até, às vezes, aceita a ajuda de outra pessoa. Então, às vezes, isso pode ser uma dificuldade para algumas pessoas de aceitar a ajuda de outros. Barganhas Né? Então, a pessoa e trocas. acaba... Eu tirei essa peça superando. da minha bike, você quer testar na sua? E coloca, então vê. Sabe, roupas. Isso não ficou legal pra mim, experimenta, vê se gosta. A gente vai fazendo assim. Gera uma comunidade Gera. mesmo, né? É uma comunidade mesmo. Gera mesmo. Muito bom. Eu tava lembrando que não só em trilhas ou pegar a bicicleta, ir pra UFLA ou andar, né, assim, por atividade física, mas a gente tem também a opção como meio de transporte. Então eu tenho vários pacientes que vão de bicicleta pro trabalho e voltam de bicicleta do trabalho, né? Ou então, vai de bicicleta um dia, volta de ônibus, aí a bicicleta fica lá guardada, no outro ele volta de bicicleta, vai de ônibus e volta de bicicleta. Então, assim, é uma forma de atividade Meio de transporte, física. ótimo. Ao mesmo tempo, você economiza, porque você não Aham. precisa pegar um transporte
transporte público, não precisa gastar com gasolina, né? Carro e tudo. Economiza com remédio. Economiza com remédio, porque aí você pode usar menos medicação, né? Então, assim, você também vai estar fazendo uma atividade ali regular, porque você trabalha quase todo dia, então você vai de bicicleta, você vai fazer uma atividade física regular. Eu lembro ano passado, na greve dos caminhoneiros, um casal até de pessoas conhecidas da gente, eles adaptaram, colocaram, os dois tinham bicicletas, né, mas pra passeio. E adaptaram, cada um colocou uma cadeirinha de criança na bicicleta e levavam os filhos pra escola e buscavam. Então, assim, os pais das outras crianças estavam sendo cobrados, as crianças estavam achando a coisa mais linda, o coleguinha chegar de bicicleta na cadeirinha. E assim, eu percebi que eles permaneceram ainda um bom tempo fazendo isso, mesmo depois que voltou ao normal, eles permaneceram, porque era o momento que eles destinaram também a estar fazendo a atividade física deles. Eu Sim. achei muito bacana. Nós temos lá, por exemplo, tem um pai que ele adaptou, mas e a gente ia tomando cada susto, porque como era uma adaptação, a cadeirinha ali, ela dava umas viradas, foi assim, quase que o pedal inteiro tomando conta dele com a de medo de cair, de né? medo de soltar aquela cadeirinha. Ele falava, tá tranquilo, tá seguro. E ela na maior alegria, assim, 4 aninhos na farra. Um dos medos maiores nossos hoje de pedalar, principalmente dentro da cidade, é com o carro. Né? Porque tem que respeitar ali 1,5 metro Mas que na não lateral pro respeita. ciclista, e a gente vê acidente direto. A pessoa abre a porta do carro, o ciclista cai e entra, né? Não dá sinal, ou passa muito próximo Sim. e desequilibra e cai. Quando você dirige, mas você não pedala, você não tem essas preocupações. Justamente. Depois que você começa a pedalar, eu não abro mais a porta de forma alguma sem antes olhar pelo retrovisor ou até virar, porque dependendo do ângulo, ele fica naquele ponto cego. Então, assim, a gente orienta muito, mesmo nos grupos, nas redes sociais, é colocado bem isso, o cuidado que o ciclista tem que ter, né? O caminhão que ele não pode passar sem ver. Para você se deslocar do caminhão estacionado, você precisa ter certeza que atrás não vem alguém muito rente que vai te prensar entre um caminhão e outro, né? Então, assim, são todas regras que elas são importantes para o ciclista, Sim. mas que também precisam ter campanhas que façam com que os demais respeitem o ciclista. É pedestre que enfia na frente, que não olha do nada, parece que ele brota de dentro da terra, assim, aparece um pedestre. E você tem que tomar muito cuidado. A conscientização dos dois lados, né? Dos dois lados. Aliás, dos três, né? Do ciclista, do pedestre e do motorista. O ciclista, né? Respeitar mão também, igual a gente vê descendo pela contramão, não respeitando sim. faixa de pedestre. Andando, né, no passeio. Então, assim, a gente orienta. Justo. É lógico que tem algumas vias que pro ciclista ir é extremamente perigoso, porque a via é estreita, passa caminhão e não dá espaço mesmo de caminhão e ciclista. Então, nesse caso, ele se deslocar, mas na mão. Sempre na mão Sempre dele. na mão dele. Né, e sempre respeitando. Se ele estiver na calçada por algum motivo, ele respeita o pedestre. Né? Então, assim, Essa conscientização tem que ser trabalhada também, Muito, né? A gente muito. Mais um problema para eu poder andar de bicicleta. Porque sempre que eu andei de bicicleta, eu gostava de andar na contramão, Aí, assim, ó. no cantinho da mão contrária, Pra eu poder ver ver o o carro. Porque eu ficava morrendo de medo de vir um carro atrás e me atropelar. Ou então eu desviar um pouquinho a bicicleta e não ver um carro. Porque mesmo com retrovisor, você fica naquela insegurança, né? Fica. Será que o retrovisor tá pegando Mas daqui tudo? a se não pouco, tá? querida, você não precisa mais do retrovisor. Você joga o corpo pra lateral e vira. vira, sinal com o braço. Acena com o braço que E tá assim, hoje a indo. gente evita ao máximo pedalar dentro da cidade. Sim. Então, geralmente são assim, né, percursos que a gente vai estar fazendo até chegar Pra no seu ponto deslocar inicial. no ponto inicial. É, o deslocamento. Então, a maioria dos pedais hoje são mais trilhas, trilha, né? estradas mesmo de terra ali. Mesmo na estrada de terra, a gente ainda tem que tomar cuidado, Muito, porque tem o movimento, né? Sim. Então, assim, a gente é solidária. A hora que você vê moto ou carro, você já grita, moto, carro, aí a gente já encosta. E outra coisa que eu acho que é um alerta legal, além de toda essa questão da saúde, mas para quem vai começar, eu acho que tem algumas coisas importantes, é você ter sempre um documento, né? Ótimo. Sempre uma identificação, sempre um contato de alguém que possa ligar. Com porque certeza. você tá em grupo, mas se você, ao retornar para sua casa, você faz um deslocamento sozinho, Passa mal, acontece passa um mal, acidente. você acontece fica um acidente, né? E a pessoa não tem documento nenhum. É verdade. Então, assim, ela tem que ter uma identificação mesmo para que as pessoas possam também Identificar, saber. né, depois. Sim. E além da identificação, assim, um documento de identidade, um telefone de contato,
pros meus pacientes diabéticos também tem que ter ali o cartãozinho do diabético, então sim, essas algum informações. papelzinho escrito, sou diabético. Quando eu pedalo com diabético, quando eu já sei, né? Eu já fico atento. Ainda Sim. pergunto, você trouxe alguma coisa aí? Porque a gente tem que ter sabe alguma que coisa sempre tem pra que ter, comer. tem que ter um Sim. açúcarzinho. É. Eu já fico atento. O que você trouxe aí? E não vale, senhores ouvintes, o documento no digital, no celular. É. Porque se você cai, por azar que seja, quebrou o celular... Acabou a bateria. Ah, sim, não, tem que ser impresso Tem que mesmo, ser, né? tem que Faz ser uma junto à cópia, pessoa. faz uma cópia para não ter o risco também de perder ou qualquer Justo. coisa, faz uma Faz cópia uma do cópia. documento. É. Faz uma cópia, né? se for o caso, até autentica a própria cópia, dá aquela plastificada. E sempre um verdade. telefone de contato, é legal também. Muito importante. Outra dica que eles sempre dão, por exemplo, se você vai sair para um pedal sozinho, porque muita gente sai, não tem Sim. grupo, vai sair para pedalar, vai para uma trilha. Sempre fala para alguém da família, Onde para a você direção vai. que você está indo e mais ou menos o tempo que você demora, né? Eu calculo 3 horas, porque vários lugares que você vai pode não pegar celular, né? Então a pessoa começa desesperadamente, acha que você vai demorar 1 hora, começa desesperadamente a te ligar e não vai ter acesso a contato contigo, pode ficar preocupada. Ou mesmo o oposto. Se você estava prevendo um passeio de 2 horas, deu 3 horas, pneu que 4 fura, horas, né? você Você não já apareceu, atrasa. alguma coisa, a pessoa já fica atenta, entendeu? Então são todas essas dicas que, associada ao prazer de pedalar, fazem da bike uma necessidade. Faz uma necessidade. Eu fico de mau humor. Ultimamente eu estou de mau humor. Estou mal-humorada porque não estou conseguindo pedalar. E eu vejo lá no grupo as meninas, estão indo, estou saindo. Eu falo assim, não acredito, como que eu não vou dar conta? Eu não vou conseguir ir hoje. Aí eu planejo, não dá. Aí a gente fica mal-humorada. Realmente, tá vendo? Tem que diminuir a carga horária Muito. pra poder Já tô conseguir pensando nisso. tratar a sua saúde. É verdade. Ela falou, né, a respeito de estar avisando sempre. Nós tivemos problemas aqui, às vezes, de pessoas pedalarem sozinhas. E hoje as pessoas sabem que na bike tem um certo valor. Ah, sim. Né? Também. Sim. E nós já tivemos assaltos. Entendeu? Infelizmente, né? Infelizmente. Então a gente fala, olha, evita pedalar sozinha, né? Às vezes vai em dupla, trio, se for mulher, sozinha, sem nem uma parceria de algum homem assim junto. Cuidado onde vai, fica atenta, não só aqui em Lavras não, mas em vários lugares. De várias sim, colegas. A gente sempre, acabei de ser assaltada em tal lugar, tava pedalando em dupla, mas aquele momento de voltar pra casa sozinha, a pessoa já fica atenta, né? E às vezes vai acompanhando, que todo dia naquele horário a pessoa passa sozinha e aborda. Porque querendo ou não, hoje, por mais simples que a bicicleta seja, ela tem um valor. Sim. Né? A pessoa que tá lá em cima, ela tá com o celular. Então a gente pede, não pedala sozinho. Evite mesmo, porque é complicado. Vocês levantaram um ponto. Boa parte dos nossos ouvintes são diabéticos, né? Qual seria o ponto de atenção, né? Ou para aquele paciente diabético que quer começar a pedalar, o que ele deveria se atentar? Além dos equipamentos de segurança, que ele tem uma condição... Então, um diferencial, né? ele tem um diferencial. O principal é começar a atividade física, né? Começar a pedalar e tudo com a glicemia pelo menos estável, né? Assim, então, com uma glicemia ali entre 100 e 250, ainda dá para ir pedalar. Mas o ideal seria ele se alimentar antes, se for um usuário de insulina, aplicar a dose de insulina, mas tomar cuidado para não aplicar demais, né? Em alguns casos, a gente orienta a aplicar um pouquinho a menos, porque vai pedalar, a insulina vai funcionar mais, porque vai ativar a musculatura, então melhora a ação da insulina, diminui a resistência insulínica. Então, tem vários pacientes que a gente reduziu muito a dose no dia que faz exercício, né? Porque melhora a ação daquele pouquinho de insulina que a pessoa toma, já faz muito mais efeito. Então, assim, tem que prestar atenção nisso. Algumas pessoas que tomam comprimido só, mas que tomam algum comprimido que pode abaixar demais a glicemia. Então, tem que ficar atento com isso também. Não de deixar de tomar o comprimido, mas de sempre levar alguma coisa para comer, né? Levar alguma... além do lanche, né? Levar também algum açúcar instantâneo. Então, tem aquele sachêzinho carb, não sei o quê. Mas tem, assim, por exemplo, tem paciente meu que anda com tubinho de açúcar mesmo, né? Então, tubinho de açúcar ali no bolso, aquele sachêzinho
que você consegue comprar em caixa ou pega em hotel, em lanchonete e tal. Tem aquele sachêzinho de açúcar, né? Que tem 5 gramas. Então, normalmente o que a gente orienta é 15 gramas pra poder corrigir. Então, leva 3 sachêzinhos ali, que a coisa rasga o sachê, vira na boca açúcar. Ou então, 3 balas moles, né? Assim, tem sempre alguma coisa de açúcar instantâneo e um lanche. Porque dependendo da hipoglicemia, a pessoa tem que parar e fazer lanche. Não serve só o açúcar instantâneo também. E essa fraqueza, depois ele não vai conseguir continuar, né? Até pra gente que não é diabético, a gente percebe, às vezes, se você não alimentar mesmo, se não repor, sente, né? O músculo ali, o corpo não consegue. E não assim, tem à medida energia. que isso for se tornando regular, conversar com o médico, né? Pra poder, ou com a nutricionista também, quando for a parte de modificar a alimentação, pra ver a melhor forma. Ah, não, o dia que eu for pedalar, o que eu posso fazer? Eu modifico alguma coisa ou não? Qualquer um, a partir do momento em que eu acho que não tem, né, nenhum problema com alguma sobrecarga cardíaca, vamos dizer assim. E nem articular, assim, né? Justo, Assim, alteração articular importante, né? Isso. Eu creio que não tem limitações, né? Que mensagem você gostaria de deixar pro pessoal da bike ou para quem deseja entrar nesse universo das 2 rodas? Só começar. Se sabe pedalar, é só começar. Não tem, assim, creio que barreira nenhuma. É um benefício que você vai percebendo a cada dia, nessa vontade de superar os desafios, de pedalar um pouquinho mais, de subir um morro um pouquinho mais forte. A gente percebe que a gente é capaz. Eu vejo, assim, que a bike, ela mostra que você é capaz. De sempre superar, né? Os limites, os obstáculos. Seja descendo um morro no eu quero, eu posso, eu sou capaz. Eu consigo. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu acho que fica aqui o agradecimento mesmo, pelo pedal ser tão solidário. Ele desperta, assim, o melhor que tem no ser humano, que é de respeitar as diferenças individuais, né? Cada um é um. Então, cada um tem seu limite e o objetivo é que todos alcancem o mesmo objetivo, mas cada um no seu limite. A mensagem da cinegrafista, né? Ela tá ali no ao vivo e esqueceu do podcast. Falou assim, vou mudar de ramo aqui. Mas eu tava pensando o que eu ia falar. Ah, muito bem. Se você tem uma bicicleta, pedale. Profundo. E se você não tem, arrume uma emprestada. Isso, Compre vamos lá. uma. Troca a ergométrica por uma que vá pra O rua. fio, né? Que Tá, você vê o vou sol. tentar. Muito bom, né? Então fica aquele incentivo pra doutora Fernanda de fazer um pedal. Do lado Nós de fora vamos de do lado te de fora casa, de né? desafiar, casa. nós vamos te desafiar. Próxima vez que sua mãe vier, ela vai trazer a bike, nós vamos fazer um curtinho, pelo menos. Desafio Iniciativa Saudável. Você vai filmando. Sobrou pra você Sobrou também, pra viu? mim. Sobrou, lógico. Você tá achando que você vai de não carro, vai. de moto, a pé, correndo. Eu vou de carro ali, eu vou num ou de colherzinho. bike, mas você vai. Vou de suporte. Vai. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos essas 3 divas. 2 do pedal e uma tá entrando no mundo do pedal aí, quem sabe, né? Já foi convidada. Novamente, sejam sempre muito bem-vindas. Obrigado por esse papo super saudável. Tenho certeza que vocês conscientizaram muitas pessoas. Uma mensagem minha de felicitação e de agradecimento. Recebi um e-mail essa semana do host do nosso podcast. Chegamos a 1000 ouvintes diferentes. Que ótimo. Oh, uau. Então, muito obrigado. Continuem Bom compartilhando demais. esses episódios. Vamos fazer o mundo um pouquinho mais saudável, um lugar mais saudável pra gente viver até os 120 anos, né, minha musa da podosfera? Isso É daí. isso. Com qualidade de Isso que eu ia vida. falar, com qualidade de vida. Então, minha mensagem é sempre aquela velha máxima. Entrem nas nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, Instagram, Facebook. Entrem em nosso site, toda semana diversos posts novos. Compartilhem esses episódios. Agora vamos a 2.000 ouvintes. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.